Fala pessoas, hoje nós vamos falar sobre um dos maiores nomes do cinema e da TV brasileira, Cláudio Correia Castro, um ator que chegou a ser apontado até como um recordista em participação de novelas, mais de 50 em seu currículo, e ele já ficou no ar em 3 novelas simultâneas. Pensou que é isso? O auge da exibição? Ele foi um dos rostos mais familiares da TV brasileira. Uma voz imponente, presença de palco inigualável e um talento que transitava com perfeição entre vilão e um velhinho carismático. Quantas vezes você já viu ele de padre também? Mas por trás das luzes do estúdio da Globo e dos aplausos do teatro, a vida desse mestre das artes reservou capítulos de superação e uma reta final marcada por dificuldades financeiras e solidão. Vamos lembrar um pouco da vida de Cláudio Correia Castro e o seu início brilhante. Cláudio nasceu em Rio de Janeiro, em 1928, mas é que muita gente não sabe, é que ele foi clássica e acadêmica. Ele se dedicou às belas artes, chegou até ser um exímio pintor. Essa sensibilidade artística levou naturalmente o teatro. Na década de 50, ele se tornou uma figura central no teatro, onde não apenas atuava, mas também dirigia. Ele foi fundamental para a profissionalização das artes cênicas no país. Sua estreia não demorou. Então, ele foi para a TV Tupi, participando de novelas históricas como A Viagem da Versão de 1975, O Profeta em 77, O Rei dos Coadjuvantes e personagens memoráveis que ele participou. Então, assim, ele foi casado com a atriz Iliana Kiswaski de 40 até 1995, com quem teve um filho. Cláudio também participou de novelas clássicas como Mulheres de Areia, na versão de 73, Cabocla 79, e Eles São do Baralho 1977. Cláudio também provou que ele não participou só de pequenos papéis. Ele atuou em muitas novelas com Valci Carrasco e Ivani Ribeiro. Vamos lembrar, claro, do personagem clássico Gugu. Ele que divertiu em A Gata Comeu, de 1985. Eu conheço Cláudio Correia Castro dessa novela e gosto muito desse Gugu, que era um cara completamente maluco. Conde Cláudio, de O Cravo e a Rosa. Senhor Leopoldo, de Chocolate com Pimenta, também esse papel, vamos falar a verdade, fez ele renascer, assim, para gerações mais atuais, porque foi uma ótima atuação. Vidal, de Anjo Mal, onde mostrava sua faceta mais séria, sofisticada. Ele também tinha a habilidade rara de fazer o público odiar e amar o seu personagem no mesmo capítulo, né? Vamos falar assim. Também tem participação dele em O Dono do Mundo e em outras muitas novelas aí. Como eu falei, ele já ficou no ar em 3 novelas, sendo uma reprise, e ou seja, estava de tarde e de noite, estava aparecendo na TV, ou seja, muita exibição. Mas a crise financeira bateu a vida dele. Apesar de ter muito sucesso após o seu seu segundo casamento, ele fez investimentos que não deram certo. E o ator se viu numa situação financeira delicada. Em 2003 tomou uma decisão difícil, mas corajosa. Mudou-se para o Retiro dos Artistas no Rio de Janeiro. Na época, ele deu declarações sinceras que tocaram o público. Vim para cá por causa da situação financeira. Vivo com meu salário e com minha aposentadoria, mas não estava dando para manter uma casa sozinho. Mas, mesmo morando no Retiro dos Artistas, ele quis exaltar que estava sendo muito bem tratado, que o lugar não era tão ruim quanto até mesmo ele imaginava, porque, né, vamos falar a verdade para as pessoas, certamente aquilo era um motivo de uma decadência, vamos falar assim. Mas Cláudio Correia disse bem tratado. Então ele descobriu um mundo de respeito, ele fazia hidroginástica, cuidava da sua saúde, disse que era bem cuidado no Retiro dos Artistas e declarou: sou um péssimo administrador, ganhei muito bem,
mas não soube controlar meu dinheiro. Comprava tudo sem pensar. Nunca soube dizer não. As dívidas são as únicas coisas que me atormentam. Ele também falou sobre estar no Retiro dos Artistas com a seguinte expressão, né? É um equívoco pensar que tem gente que está no terminal aqui. Eu também tinha muito preconceito, mas vi que o Retiro não é um asilo. Vivemos com muito conforto. Então, ele deu essa declaração, mas a cortina da vida dele se fechou em 2004, quando ele teve falência múltipla de órgãos após complicações causadas por uma cirurgia cardíaca de ponte de safena. O artista sofria de diabetes e hipertensão. Sua última novela foi Senhora do Destino, de 2004, a qual deu vida a Afonso, advogado de Josefa. O artista já tinha mais de 40 anos de carreira como ator, no qual ele participou de mais de 45 novelas. Só que a gente sabe, né? Fora participações em teatro, no cinema, ele também foi ouvida em Sete Gatinhos, esse clássico. Mas também é bom, o Cláudio Corrêa é um exemplo assim, de quanto que o artista brasileiro ele é exposto, né? E ganha tão pouco, talvez, assim. Será que compensa a exibição, mostrar a sua vida, né? Porque um artista tem a sua vida exposta, sua vida pessoal, sua vida profissional. Será que vale realmente o que as emissoras estão pagando? Mas também tem um outro lado, né? Ele disse que ganhou bem, mas era viciado em aposta, gastou seu dinheiro em besteiras. Então, assim, e também, vamos falar, ele não pegou tanto a era do real, né? Então, o Cláudio Corrêa participou dessa vida econômica do Brasil agitada, onde uma coisa tinha um preço hoje, daqui de tarde já era outro preço. Então, assim, também tem uma parte que foi uma economia não favorável, mas eu acho assim ainda que é muita exibição, né, assim, várias reprises, e o ator não recebe efetivamente aquilo que ali é explorado, né? Tem participações memoráveis como em Engraçadinha, ou seja, onde tem sucesso, tem o Cláudio Corrêa Castro. No filme do Didi também, O Noviço Rebelde, ele participou. Então, assim, um currículo invejável, mas terminou de uma maneira triste, falido, independente se foi escolha dele, se foi problema dele, mas é sobre tudo isso que estou falando, sobre uma personalidade, uma celebridade que é exposta a todo tipo de pergunta, a todo tipo de polêmica e não recebe como tal. Será que vale mesmo? Será que esses atores são tão bem pagos assim para viver esse personagem, receber tão pouco nas reprises? Acho que a emissora sempre ganha muito mais e um artista assim irretocável como ele termina na miséria é uma coisa a se pensar. E Cláudio Corrêa, que acho com certeza é um dos maiores atores que a TV já viu, e talvez não haja mais nenhum com tamanho talento, tamanho comprometimento e um currículo invejável desse. Certamente é um capítulo triste, mas a gente tem que sempre lembrar para que essas figuras como Cláudio Corrêa, como Laerte Morrone, não caiam no esquecimento, mas sim que seja mostrado como que eram grandes atores, irretocáveis. E fica aqui nossa homenagem e até o próximo vídeo.